festa que para o país e encanta o mundo. Cores, ritmos, multidões. O carnaval é vendido como alegria, liberdade e excesso permitido. Mas por trás do brilho, o que realmente se esconde? É uma festa muito maravilhosa, é muita gente, é muita alegria, mas ao mesmo tempo eu não sei porquê, mas tem uma energia que às vezes pesa. Muita coisa acontece no carnaval. A festa, marcada por violência e tragédias, registrou no ano passado mais de 80 mortes nas estradas do país. Mais de 2.700 condutores foram autuados por dirigir sob o efeito de álcool. E 128 pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Eu virei um cruzamento. Eu passei um pare. O carro bateu? Esmagou meu carro no meio, dobrou meu carro no meio. Começou a chover, o carro aquaplanou. Aí ele falou, Richard, ferrou, perdi a direção. Eu falei, ó, quebrou a caixa de direção. Nós vamos morrer, né, mano? De repente ele jogou pro canteiro assim, tinha um guarda-reio, é assim que chama, né? Aí ele jogou, eu só tive uma reação, puxei o freio de mão, assim, ó. E eu puxei o freio de mão, quase caindo na ponta do guarda-reio e tinha um barranco lá embaixo. A gente quase morreu. Mas os problemas não ficam apenas nas estradas. Dados da última folia revelaram que só na capital paulista, a cada 2 minutos, um celular foi roubado ou furtado. Ao todo, mais de 2.300 aparelhos desapareceram em meio à aglomeração. Eles sempre vão estar lá te vigiando, vendo se você realmente se você está atento ou não. E aí eles passam e pegam. Os meninos passam no meio do bloco e levam o celular embora. Estava passando, o cara puxou o celular e não tive como mais correr atrás, né? Eu estava conversando, né, com o cliente, e eu vou meter a mão aqui na sacola aqui, roubou as moedas. Estas imagens gravadas por foliões mostram a ação dos criminosos. Repare neste homem de camisa branca e no comparsa que veste camisa azul e boné. Os dois caminham pelo local, observando o movimento à procura de uma vítima. Em seguida, o flagrante. O suspeito de camisa azul ataca um jovem e tenta puxar uma corrente. Os dois deixam o local como se nada tivesse acontecido. Neste outro vídeo, um grupo observa atentamente as pessoas que passam pela avenida. O homem de camisa florida se aproxima e arranca o celular da mão de um folião e sai correndo. Em meio à multidão, a festa também expõe riscos mais graves, como o avanço da violência sexual, que segue como uma das maiores preocupações. Uma pesquisa recente revelou que 73% das mulheres no Brasil temem ser vítimas de assédio sexual durante as celebrações. O que para muitos é alegria e festa, para outros é o início de um trauma. Chegou um tempo que às vezes eu não estava querendo sair para show, para festa, porque eu me sentia com medo. Me sentia que eles podiam fazer algo pior, tá querendo agarrar. E eu comecei, depois de um tempo eu voltei a sair, mas eu já não vou para um meio muito do povão. Eu fico, às vezes até me sinto com pânico, começo a ficar nervosa, o coração começa a acelerar, começa a me dar falta de ar. Eu acho que isso criou um pouquinho de trauma. Essa mulher de 51 anos, que prefere não se identificar, fala do choque e do trauma após sofrer assédio dentro do transporte público, cometido pelo motorista. Eu estava voltando num sábado de carnaval, no ano passado, de ônibus com a minha cunhada, depois do bloco, e a gente desceu no final, era o último ponto, eu acho. O motorista levantou e veio para o corredor quando a gente estava descendo a escada. Ela passou primeiro e na hora que eu fui descer a escada, ele me deu uma encostada, me encurralou assim para não descer, grudou em mim mesmo, assim, me encoxou e eu empurrei ele, desci e aquela hora que você fica
completamente desarmada. Porque eu acho que eu nem comentei na hora que eu desci, porque eu estava tão mexida com aquilo. E era uma rua escura, último ponto, não tinha para quem berrar. A jornalista Márcia Dantas também foi vítima durante a cobertura do Carnaval. Ela relembrou um episódio de assédio vivido ao vivo quando ainda atuava como repórter. Gente, eu estava cobrindo como repórter sozinha num bloco de carnaval de homens vestidos de mulheres. Eu estava no meio ali do bloco, no momento que eu fui entrar ao vivo, eu fui abordada por 10 homens. Eles tentaram tirar o meu microfone, apalparam. Eu fui assediada dentro do bloco. E eu nunca vou esquecer do que eu passei naquele dia. Mas enquanto histórias como essas expõem uma realidade de medo e violência, o carnaval segue em ritmo acelerado, movimentando bilhões. Estruturas gigantescas, cenários complexos. Um trabalho que exige meses de planejamento e produção. O Carnaval 2026 deve movimentar mais de 18 bilhões de reais. A folia deve registrar o maior faturamento da série histórica, já que por trás do espetáculo, os custos são altos. E falando em fantasias, trajes ricos em detalhes como penas de fazão, cristais e adereços luxuosos podem custar até R$250 mil. Valor que a rainha de bateria Viviane Araújo investiu para brilhar na avenida. Mas o carnaval passa e a dívida fica. Enquanto muitos pensam em festa, bebida e curtição, quase ninguém para pensar no preço real. Famosos mostram um lado bonito, mas poucos falam do depois, da exaustão, do vazio, das consequências emocionais e de um preço a se pagar que não é apenas financeiro, mas principalmente espiritual. E no topo do mundo, Exu veio mostrar que ele é mensageiro, ele é guardião. Exu bate no peito e diz: eu tô aqui. E ele vem receber o seu agrado, o seu padê. A festividade, conhecida como a Festa da Carne, é considerado o maior ritual a céu aberto. Corpos em movimento, energias que se entrelaçam, ritmos que levam ao transe, símbolos que carregam significados antigos, uma inversão temporária da vida cotidiana. Para alguns, é apenas festa, para outros, há algo mais, algo que não se vê, mas se sente. O carnaval termina, mas nem tudo acaba com o fim da festa. O que era liberdade e euforia, muitas vezes, deixa rastros de destruição na vida real. Tragédias, excessos, traições, decisões tomadas por impulso. Exemplos reais mostram como isso também se manifesta nos relacionamentos. A modelo Carla Prata contou que seu noivado terminou durante o carnaval. O ex-companheiro, segundo ela, tentou a proibir de desfilar. Por telefone, ele disse que não queria mais que eu desfilasse no carnaval. E eu disse: querido, eu acho que você não está entendendo. Quem sambou agora foi você. Eu não quero mais você. Considere-se solteiro a partir de agora. Alegria, liberdade, sonho. O carnaval é vendido como um mundo sem consequências. Mas e quando a folia acaba? O que sobra? Você que está vivendo um conflito nesse momento, se tratando do carnaval, vem uma voz, um pensamento na sua cabeça dizendo: vai, vai. Mas ao mesmo tempo vem uma outra voz dizendo para você: não vai. E você não sabe o que fazer. Ao mesmo tempo dizendo vai e ao mesmo tempo não vai.
Mas no fundo, o que você quer é ser feliz. O que você quer é ter paz. E você não tem alcançado essa paz. Você talvez quer sair para as festas, para as bebidas, você quer se divertir, entre aspas, para esquecer os problemas. Sabe? Para que você, por um momento, você esqueça de tudo que você está enfrentando e sentindo. Só que tudo isso acaba. Tem um efeito e esse efeito passa. E quando passa, você se depara com a sua dura realidade. Se você quer a nossa ajuda, nós estamos prontos para te ajudar. Não para te julgar, mas para ajudar você. Durante esse programa, nós vamos fazer de tudo para que você se sinta bem. Eu tenho certeza que vai. A Carla, a história que você vai acompanhar agora, ela deixava marido, filho para ir para o carnaval. Até que ela teve uma experiência maior do que essas festas. Uma experiência que marcou ela de tal maneira que hoje ela é uma outra mulher. Acompanhe a história dela, em seguida eu volto. Para mim, o carnaval era uma data inegociável. Eu deixava marido, eu deixava filho para poder suprir as minhas vontades. Nessas festas eu bebia muito, ao ponto de chegar a ser carregada por amigos, né? Sendo que algumas vezes eu nem lembrava como eu saía daquela festa. Eu sempre ia no intuito de arrumar confusão. Eu brigava, né? Eu caçava confusão, ninguém podia passar perto de mim olhando com cara feia, eu já queria caçar confusão. Nessa época eu era casada, tinha filhos, e nem o próprio filho me segurava. Mas eu queria fazer aquela vontade de estar ali na festa. Eu sabia que era errado estar ali, mas eu queria estar ali para suprir a minha vontade, a vontade da carne. E, inclusive, numa festa dessa, foi aonde eu engravidei. Então, cada ano que passava, mais eu não perdia essas festas por nada. Eu já planejava tudo. Até então que eu já sabia quando é que ia ser as festas, eu já arrumava uma briga para brigar com o parceiro para eu poder ter um motivo para ir para essas festas. Então, assim, o marido ele não suportou esse meu jeito. Aí que eu caí mais nas baladas, mais nas bebedeiras, me envolvi, né? Quando eu fiquei solteira, me envolvia. Eu beijava, acho que eu beijava uns 5 numa noite. Para mim, aquilo tudo era lindo, eu era maravilhosa, eu estava arrasando, né? E o que o carnaval trouxe para mim foi a destruição de um lar. Destruiu um lar e destruiu a minha vida. Foi onde eu me encontrei sem marido e sem meus filhos. Meus filhos tiveram que ficar na casa de um, na casa de outro, porque eu me vi numa situação que eu não tinha nem como cuidar mais de mim. Foi aí que eu adquiri uma depressão. Nessa depressão que eu tive, eu lembro que uma vez eu liguei para minha mãe, né? Eu lembro que eu falei para minha mãe, ligando desesperada, eu falei, mãe, eu sou tão nova, por que isso acontece comigo? Mas só que eu não entendia que tudo que acontecia comigo não era porque ninguém estava causando, mas é porque era escolha minha. Eu estava querendo tomar uma proporção, viver uma vida que eu mesma estava escolhendo. Ninguém ia ali tomar atitude por mim. Eu mesma que estava escolhendo viver aquilo. Então, eu liguei para minha mãe desesperada, dizendo que eu queria me matar, que eu não estava mais suportando tanta dor na minha alma. E eu cheguei na igreja através de um evangelista. Eu trabalhava numa loja de roupa, então todos os dias ele me evangelizar, me convidava para ir para a igreja, que tinha às vezes que eu me escondia dele, que eu já estava pegando raiva da cara dele, que todo dia ele ia atrás de mim. E ele chegava às vezes até lá na loja batendo palma, ei, ei, ei. Eu falava, misericórdia, já vi esse homem de novo. Eu me escondia dele. E foi através dele que eu conheci a Igreja Universal, né, onde eu conheci a verdadeira alegria.
Aí quando eu pisei na Igreja Universal, aí eu encontrei a verdadeira alegria e a verdadeira paz que tanto eu precisava, que a minha alma estava precisando. Então foi ali que eu percebi que tudo que eu tinha feito, tudo aquilo era passageiro. E ali foi quando eu encontrei o verdadeiro prazer, ali que eu encontrei o que de fato é você viver liberto, porque quando eu vivia nessas festas, eu pensava que eu estava vivendo, mas eu estava aprisionada aos desejos da carne, né? Encontrei alegria, fui batizada com o Espírito Santo, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho meu filho perto de mim, hoje eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa filha. Quando eu pensava que a alegria era estar ali no meio do carnaval, mas a verdadeira alegria foi quando eu encontrei Jesus e sobre mim desceu o Espírito dele. Para Carla, o carnaval era algo inegociável, até que ela teve uma experiência com Deus e tudo mudou. Eu faço um desafio com você que também pensava como a Carla. Você que diz assim, olha, para mim é inegociável o carnaval. Ou sair com os amigos, a bebida, a noitada. O que você está buscando é felicidade. Isso sim. Eu faço um desafio com você porque nós teremos 7 dias de batalha espiritual. Essa batalha espiritual, todos os pastores da Igreja Universal estarão presentes em cada templo, dando assistência, ajudando você, que precisa de uma oração, que precisa de uma palavra, que quer falar com alguém e você quer ouvir aquilo que vai te ajudar. Nós estamos nos preparando, consagrando a nossa vida para ajudar você, espiritualmente falando. Sabe, você que percebe um peso, você diante desse clima de euforia, você percebe um peso, você está angustiado, você está mal, você não está se sentindo bem e você quer mudar isso. Talvez tão triste, tão desanimado, nesses 7 dias, a começar hoje ainda você pode tomar uma decisão. Aqui no templo, nós temos em Florianópolis a nossa Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro. Durante todo o dia e à noite, às 19 horas em ponto, começa essa reunião. O que essa pessoa precisa, o pastor Sérgio, é entender que não é uma proposta religiosa, não é um lugar onde ela vai entrar, um lugar onde ela vai apenas ouvir a palavra. Não, ela vai receber espírito e vida. Essa carga negativa, após a oração, vai sair e ela vai perceber o alívio imediato. Pastor Rodrigo, há quanto tempo essa pessoa que nos acompanha vem sofrendo? Há quanto tempo você vem carregando esse fardo pesado, essa depressão, essa angústia? Você é aquela pessoa que às vezes, embora cercada de outras pessoas, se sente sozinha. Nada tá bom para você. Você é aquela pessoa que até dá gargalhadas, você apenas diz que está feliz, mas não está, no fundo há uma tristeza na sua alma. Nós fazemos esse desafio. Esteja com a gente, você vai ser livre, sua vida vai mudar, você vai ter a verdadeira alegria. Você vai acompanhar agora a agenda semanal que nós preparamos. Carnaval, o período em que as piores estatísticas só aumentam. E isso tem uma razão. Carnaval é coisa espiritual. Por isso, uma programação não de festa, mas de blindagem e proteção está marcada para que Deus venha guardar você e sua família. De 12 a 18 de fevereiro, os 7 dias de batalha espiritual com o jejum de Zacarias. Confira agora esta agenda especial. Sexta-feira, dia 13, o combate ao espírito do azar com o banho das 7 águas consagradas, na sessão do descarrego. Sábado, dia 14, o combate às castas de demônios com jejum e oração, no jejum coletivo. Domingo, dia 15, o combate ao comodismo espiritual em 3 concentrações especiais. Segunda-feira, dia 16, na reunião da prosperidade com Deus, o combate aos ataques espirituais da miséria.
Terça-feira, dia 17. O combate aos espíritos de enfermidade, na corrente dos 70. E para encerrar esta programação, dia 18, quarta-feira de cinzas, a troca das cinzas pela coroa na reunião dos membros do Corpo de Cristo. Convide sua família e participe desta agenda especial. Os 7 dias de batalha espiritual em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Já reparou como o comodismo prejudica tudo que passa a fazer parte da sua vida? Pouco a pouco, o hábito de não fazer mais o que é necessário vira uma perigosa rotina. E quando menos se espera, o que era tão importante, o comodismo transforma em comum. Espiritualmente, muitos estão exatamente assim. Já não buscam, não oram e não recorrem a Deus como antes. E hoje se sentem fracos e impotentes diante das lutas de cada dia. Mas, se o comodismo destrói, o despertar da fé é o primeiro passo para a transformação. Neste domingo, 15 de fevereiro, dentro da programação dos 7 dias de batalha espiritual, o Domingo do Combate ao Comodismo Espiritual, em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo em universal.org/localizar. Você tem a palavra de Deus na sua casa, a Bíblia, mas você não lê. Você não tem orado, você não tem ido à igreja, você não tem procurado buscar a Deus. Quando não é uma coisa, é outra. Cansaço, aí você diz, não, eu vou, domingo eu vou. Chega domingo, você não consegue vir. Sempre uma coisa vai puxando você para trás. É hora de você olhar para a sua vida e ver que a coisa mais importante é a sua vida com Deus, seu relacionamento com Ele. Porque Ele é a base da nossa força, da nossa alegria. A palavra de Deus tem espírito e vida. E você pode estar certo de uma coisa. Se você não investe na sua vida espiritual, todo investimento que você faz no material, em tudo que você fizer em coisas e pessoas, não vai compensar. Investir no espiritual é você investir na vida eterna. É você alcançar a paz que vem de Deus, alegria, felicidade. E você pode fazer isso. Nesse momento, se você está frio espiritualmente, você está fraco espiritualmente, entre em contato com a gente. A gente quer te ajudar. Pastor Sérgio, tem pessoas que ligam para a central, não só pedindo oração porque estão desesperadas, mas também pessoas que querem voltar e estão encontrando dificuldade. Assistem os programas, gostam, participam da oração, mas está faltando algo. E nós queremos ajudar essa pessoa. Com toda certeza, você que se encontra nesse estado espiritual e quer forças, você quer, sabe, virar a página da sua vida, recomeçar, é possível, Deus está pronto para lhe ajudar. Essa programação não chega até você por obra do acaso, não. Então entre em contato com a nossa equipe e nós vamos lhe ouvir e lhe atender. Por exemplo, nós temos aqui a Tássia de Florianópolis, que entrou em contato, cita aqui alguns problemas que está enfrentando, Samara de Itajaí também. Nós temos a Jaqueline de São José, pede aqui por uma porta de emprego. Nós temos o Hélio de Itajaí, pedindo oração pela família, e a Sheila de Tubarão pede aqui oração por uma perícia. Bom, nós estamos aqui então à disposição. Reaja, levante a cabeça, tome atitude e certamente, se você buscar a Deus, Ele muda a história da sua vida. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu te convido para fazer isso agora. Não importa a sua religião, não importa nada. Deixa de lado as diferenças. Nesse momento é hora de você se conectar com Deus. Essa oração vai te fazer bem. Eu vou pedir ao nosso amigo de fé de Santa Catarina, o bispo Sérgio Mota, ele vai realizar essa oração. E através dessa oração, Deus ele vai agir na sua vida. Você vai perceber, e eu creio que é apenas um sinal
do caminho que Deus está preparando para você. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Que Deus ilumine a sua vida poderosamente. Nós vamos agora falar com aquele que resolve, aquele que é Deus, poderoso. O poder sobrenatural de Deus vai tocar em tua vida. Você vai receber agora forças para viver e vencer. É momento de nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade, no poder que há em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nós invocamos esse nome porque Ele tem poder e determinamos que esta criatura que geme, que sofre, que padece, que precisa, meu Pai, do toque das tuas mãos, ela seja visitada, ela seja tocada, meu Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tira toda a obra das trevas, tira, meu Pai, toda angústia, tira, meu Pai, todo o mal que tem, meu Deus, afligido a vida, meu Pai, desta criatura, essa mãe que tem pedido pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus filhos adolescentes, para que o Senhor, meu Pai, venha protegê-los dos caminhos tortuosos, livra das más companhias, ó, meu Deus, livra do vício, da toxicodependência, estenda a tua mão poderosa, meu Pai, para aqueles que estão hospitalizados, aqueles, meu Pai, que estão doentes, leva saúde a este lar, leva, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, leva prosperidade, aonde há o desemprego, que as portas se abram, meu Pai, em nome de Jesus, para essa pessoa endividada, liberta, meu Pai, livra o teu povo de toda obra do mal, é o que eu determino como guardião da Sagrada Família, em nome de Jesus. Seja livre do mal e abençoado. Eu tenho certeza da tua vitória. Você que nos assiste, eu tenho certeza que Deus tocou e libertou você. Obrigado, Bispo Sérgio Mota. Graças a Deus. Se você quer encontrar a Universal mais perto da sua casa, nós temos agora o localizador à sua disposição. universal.org/localizar e você vai encontrar a Igreja Universal mais perto de você, aqui no estado de Santa Catarina, como também em qualquer outro estado. Se você está em São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão. Você já visitou o Templo de Salomão? Você entrou nesse lugar com um propósito de mudança de vida, de ouvir a voz de Deus? Domingo às 9h30 da manhã, 7 ou às 18 horas. Eu te convido para ter uma experiência que vai ficar marcada na sua vida. Nós vamos estar aqui em Florianópolis, na nossa Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro, 9h30, 7 ou 18 horas. Você não vai pagar nada para entrar, para estacionar o seu automóvel, você não vai pagar nada caso você tenha filhos. Nós temos a IBI, a creche onde as mães deixam seus filhos e eles aprendem a palavra de Deus, na linguagem dos pequeninos. E depois da reunião terminar, do culto, os pais buscam as crianças. Tudo de graça. A experiência que você vai ter com Deus vai ficar marcada na sua vida. Eu tenho certeza disso. Bem, nós ficamos por aqui, mas a partir de hoje vão faltar 50 dias para o evento da Família ao Pé da Cruz. O maior evento em família do ano de 2026. Se você quer buscar pela sua casa, pela sua família, não falte nesse evento. Deus abençoe a todos e até lá. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Faltam 50 dias para o maior evento de salvação pelas famílias de todos os tempos. Família ao Pé da Cruz 2026. Prepare-se.